agora e na hora de nossa morte. Amém. Mais uma vez, boa noite. Hoje será um dia, acredito, mais light do que foi terça-feira, né? Que o conteúdo era mais, digamos, mais complexo e mais longo. Hoje nós iremos falar sobre o documento Sacrosanto Concilium, que ele vai tratar sobre a liturgia. Mas antes, já iniciamos, demos o primeiro passo, digamos assim, rezando a Ave Maria, mas ontem, percebendo, o Frei Rafael, né, aqui com vocês colocaram para fora um talento que estava escondido, hein? Vocês sabem cantar muito bem. Dá para fazer um coral, um grupo de canto, para ajudar aí nas missas da paróquia. Então vamos começar invocando o Espírito Santo, já que vocês têm esse talento para cantar. Vamos colocar para fora, né? Tudo que nós temos guardado dentro de nós, da nossa fé. Vamos pedir a ação do Espírito Santo neste momento de reflexão, de partilha, nesta noite, mais uma noite. E vamos, assim, se aprofundar mais no estudo da doutrina católica. Não sei se vocês conhecem esse canto, vamos ver. Estaremos aqui reunidos, começando em Jerusalém, pois só quando estivermos unidos é o Espírito Santo nos vem. Ninguém para este vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos, começando em Jerusalém, pois só quando estivermos unidos é o Espírito Santo nos vem. E é pelo Espírito Santo, em unidade com o Pai e o Filho, é que nós estamos aqui reunidos para esta partilha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos iniciar. Umas perguntinhas para podermos refletir durante todo o nosso encontro. Para começar, a primeira questão: o que é liturgia? Vocês, quem quiser escrever, aí anotar, para irmos discutindo durante o nosso tempo, todo o nosso tema. O que é liturgia? O que entendemos por liturgia e por que razão estudá-la? A primeira questão: o que é liturgia? A segunda: o que entendemos por liturgia e por que razão estudá-la? É bem dizer duas em uma, né? E a terceira e última: por que todos os batizados têm o direito e o dever de celebrar
a liturgia. Vou me afastar aqui para sair da frente do... São três questões para nós refletirmos. Nós podemos pensar, ficar para nós, logo mais depois vamos voltar para estas questões. Mas por enquanto, pensemos, vou dar 5 minutos para vocês pensarem e dizerem assim, o que vocês acham que sejam cada uma. Não é preciso uma resposta bem elaborada. Basta dizer da sua maneira, da sua forma. Vamos fazer melhor. Não vamos deixar para amanhã, já tem esse ditado, né? Não vamos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. Então vamos adiantar um pouco. Vamos agora, quem quiser expressar, quem quiser dizer, não precisa ser respostas longas ou que sejam bem elaboradas. Basta dizer o que vocês acham, o que é liturgia para vocês. Eu acho que é o estudo, né, sobre os ritos de uma celebração. O estudo. Muito bem. Um serviço em favor de todos. A celebração da palavra. Uma espécie de roteiro. Como? Um roteiro. Um roteiro? É. Um roteiro. E a segunda questão? É basicamente o que é. E o que entendemos desse serviço, desse rito, desse estudo? O que entendemos por liturgia? E por que devemos estudar? A Santa Missa é uma liturgia para estudar, para bem participar dela. Para bem participar. O que mais? Para ter uma preparação melhor. Para a gente ter uma preparação Se melhor. preparar melhor. Entender cada parte da liturgia, precisa estudar para saber qual é o mistério da liturgia. Para entender o mistério. Muito bom. Olha, vocês estão nota 10, hein? E a última? Basicamente vocês já responderam. Mas por que todos os batizados têm o direito e o dever de celebrar essa liturgia? Renovando as promessas do batismo. Renovar as promessas do batismo. O que mais? E faz parte da igreja, o povo de Deus. Faz parte da igreja, o povo de Deus. Alimentar-se, seja da palavra, seja da Eucaristia. Alimentar-se. Muito bem. E é que também faz parte da nossa obrigação de cristão. Faz parte da nossa obrigação de cristão. Olha quanta coisa nós tiramos destas questões. E não foram respostas elaboradas, como às vezes muitas pessoas falam tão bem, tão bonito, mas foram palavras simples do que vocês entendem por liturgia e saíram do que vocês compreendem e saíram do seu coração. Não precisou tantas palavras bonitas elaboradas para darem
respostas a estas questões. Mas, antes eu queria, quem trouxe a Bíblia? Vamos lá, vamos para o Antigo Testamento. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Êxodo. Êxodo capítulo 12. Capítulo 12, primeiro versículo. Mas Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e qual é o outro? Números formam o Pentateuco, não é? Isso. Para os judeus, a Torá. Êxodo 12. O Senhor Deus disse a Moisés e a Arão, na terra do Egito: este mês será para vocês o principal, o primeiro mês do ano. Falem assim a toda a Assembleia de Israel: no dia 10 deste mês, cada família tome um animal para cada casa. Se a família for pequena, para um animal, então ela se juntará com o vizinho mais próximo de sua casa. O animal será escolhido conforme o número de pessoas e conforme cada uma puder comer. O animal deve ser macho, sem defeito e de 1 ano. Vocês escolherão entre os cordeiros ou entre os cabritos, e o guardarão até o dia 14 deste mês. Quando toda a Assembleia de Israel o imolará ao entardecer, pegarão sangue e o passarão sobre os 2 batentes e sobre a travessa da porta, na casa onde comerem o animal. Nesta noite comerão a carne assada no fogo e acompanhada de pão sem fermento, com ervas amargas. Vocês não comerão a carne crua nem cozida na água, mas assada no fogo, inteiro, com a cabeça, pernas e vísceras. Não deixarão restos para o dia seguinte. Se sobrar alguma coisa, devem queimá-la no fogo. O que esse pequeno trecho está por que esse mandato de Deus? O que está para acontecer? Páscoa, né? Festa da Páscoa. Quando o Senhor fez o Egito, Sim, mas por que vai ferir? para deixar o povo de Deus se libertar. Para a libertação do povo de Israel. Para a libertação do povo de Israel. Vou chegar lá no que eu quero, no ponto que eu quero chegar. Vamos para Mateus, capítulo 26, versículo 26. O Evangelho de Mateus é o primeiro dos evangelhos. Mateus 26, versículo 26.
Enquanto comiam, Jesus tomou um pão e, tendo pronunciado a bênção, o partiu e distribuiu aos seus discípulos e disse: tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou um cálice, agradeceu e deu a eles, dizendo: bebam dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. Eu lhes digo, de hoje em diante, não beberei desse fruto da videira, até o dia em que, com vocês, beberei o vinho novo no reino de meu Pai. A linguagem pode ser diferente porque as traduções dependem de cada Bíblia, né? Eu estava lendo pela Bíblia de São Pastoral. Então muda um pouco a linguagem, mas é a mesma coisa. Agora, o que é que estes dois textos, digamos assim, têm em comum? Todos os dois falam de Páscoa, fazem referência à Páscoa. Os dois é para a libertação, né? Para a libertação. Os dois têm unidade assim. Mas vejamos bem, vamos pensar. Todos os dois momentos é celebração. Mas prestem atenção numa coisa. Nós celebramos algo em que momento? Antes ou depois? Depois, não é? Se percebermos, todas as duas leituras que fizemos hoje, a do Êxodo e a de Mateus, fazendo a narração da última ceia de Jesus, está fazendo antes de concretamente acontecer de fato algo festivo para aquele povo ou para aqueles seguidores de Jesus. Por quê? Porque foi uma ordem de Deus. Porque foi uma ordem de Deus? Ou até também porque fazia parte, né? Como se fosse, não é um ritual, a palavra que eu quero dizer, mas fazia parte de um costume, de uma tradição, era a tradição deles. Porque se percebermos, é um rito. Um rito é uma liturgia. Todas as duas, todas as duas leituras, tanto a do Antigo Testamento, que foi o livro do Êxodo, como a do Evangelho de Mateus, colocam a celebração festiva antes da ação. E nós, hoje, como celebramos? Se prestarmos bem atenção nas últimas palavras que o evangelista coloca, o que é que o evangelista fala? Nos últimos versículos ali, depois que ele fala que pega o cálice e esta é a nova aliança, que será derramado por muitos, por todos, mas ele diz algo no final. O que é que ele diz? Doravante não bebereis mais desse fruto da vinha, até o dia em que eu beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Ao mesmo tempo que estamos celebrando algo que vai acontecer no outro dia, que é a sua paixão e crucificação e morte, Cristo nos pede que façamos esse gesto, antecipando o quê?
segunda volta, que não bebereis deste vinho, eu não vou beber enquanto não foi aonde? Na casa de meu pai. Ele vai dizer assim: eu lhes digo, de hoje em diante não beberei deste fruto da videira, até o dia em que vocês beberei vinho novo. E quem é este vinho novo? Ao mesmo tempo que ele faz liturgicamente, ritualmente, a sua última ceia, que digamos assim, ele prepara os discípulos para o que vai acontecer na Sexta-feira Santa, ele ritualiza na última ceia, mas que também essa memorização que nós fazemos hoje é uma antecipação futura do banquete celestial na casa do Pai. Aí nós podemos compreender um pouco. Nós celebramos antecipadamente o que vai ser no céu, no paraíso, na casa do Pai. Assim, desde o Antigo Testamento, celebraram antes a saída do povo do Egito, a sua Páscoa, a sua libertação. Assim nós celebramos antecipadamente o que vai acontecer futuramente, a nossa libertação das trevas, do egoísmo, do vazio de nós mesmos, para beber do vinho novo, que é Cristo. Mas possamos continuar, por favor. Aí, o Concílio Vaticano II, ele vai apresentar este documento, o Sacrosanto Concílio. Ele traz algo novo. Muitas vezes nós pensamos, quando se fala em liturgia, trabalhar a liturgia, nós só pensamos em duas coisas: missa em latim, missa na língua vernácula, na língua original de cada povo, ou não é? Mas o documento apresenta muito mais do que esta pequena mudança. Nenhum dos outros concílios anteriores ao Vaticano II tratou sobre liturgia. E o Concílio Vaticano II, ele nos apresenta, nos presenteia a nós. Por quê? O que é que ele traz de novo? A participação integral dos fiéis, povo de Deus, na celebração litúrgica é fato. Essa é a primeira coisa que ele nos traz. Não só a questão da mudança da língua e do modo de celebrar, nos gestos, nos sinais, mas principalmente na participação integral do povo de Deus. Bem, outra coisa que nós pensamos sobre ritos. Muitos aí, e aqui eu não quero ofender ninguém, não estou ofendendo ninguém, só estou dizendo, constatando algo. Muitas pessoas aí ficam debatendo qual é o rito melhor, qual é o rito certo, qual é o rito errado. Não existe rito certo ou errado. Porque, se formos pensar, a igreja passou mais de 1500 anos
E ainda hoje, ainda se há vários ritos. Não só existia um rito. Existia o rito ambrosiano. Depois foi que veio o rito gregoriano. A nossa ordem tinha o próprio rito. Cada ordem religiosa tinha o seu próprio modo de celebrar a Eucaristia. Não só existia um. Quer dizer que a igreja só veio existir a partir de 1500 para cá? Que é quando muitos vêm querer dizer, o rito tal era melhor por causa disso, por causa disso. Primeira coisa que devemos colocar na nossa cabeça: não existe rito melhor ou pior. O que existe é um rito definido pela igreja, e é o Concílio Vaticano II que vem e diz: o rito ordinário da igreja é este. Pronto. Não tem que estar discutindo que rito é melhor, que rito é verdadeiro. O rito que a igreja usa é este. E devemos entender, compreender o rito. Porque muitas vezes nós criticamos, porque não, como eu disse da outra vez, nós criticamos o que não conhecemos. Para poder criticar, você tem que entender cada gesto, cada sinal, cada simbolismo que tem dentro do rito da Eucaristia ou os ritos outros que acontecem, fora da mesa eucarística. Mas aí o concílio vai dizer: o Sagrado Concílio propõe-se fomentar a vida cristã entre os fiéis, adaptar melhor as necessidades do nosso tempo e instituições suscetíveis de mudança, promover tudo que pode ajudar a união de todos os crentes em Cristo e fortalecer o que pode contribuir para chamar todos ao seio da igreja. Julga por isso dever também interessar-se de modo particular pela reforma e incremento da liturgia. Como eu disse, então, esse documento do Sacrosanto Concílio vai tratar sobre a liturgia católica. Devemos lembrar que existem outras religiões. A liturgia que o Concílio Vaticano II vai tratar é sobre nós que aderimos à doutrina católica. Isso não abrange as outras doutrinas de outras religiões. Cada religião tem o seu modo de expressar sua fé. E não cabe a nós dizer que tal religião é certa ou errada, porque cada um tem sua maneira de dizer Deus. Então, ele trata sobre a liturgia católica. É uma das 4 constituições apostólicas emanadas do Concílio Vaticano II e indica modificações no culto católico, visando aumentar, como eu disse, que é um dos fatores que ele vem para realçar mais a vida eclesial, a vida da igreja, é aumentar a participação do laicado na liturgia da igreja. Foi o primeiro documento emitido pelo concílio e o único dentre aqueles preparado pela Cúria Romana a ter sido aprovado. O que aconteceu? O primeiro documento que ia ser promulgado pelo Papa seria Dei Verbo. Mas aconteceu muitos problemas, muitas discussões, os bispos não entravam em concordância nos argumentos, e deu muita briga. O Papa percebeu que os que estavam preparando sobre o documento da Sacrosanto Concílio, os bispos que estavam nas discussões, estavam muito mais avançados do que a Dei Verbo. Por isso ele é o primeiro documento a ser promulgado. É um documento que vem ao encontro da nova sensibilidade
cultural amadurecida do século XX, que prima pelo protagonismo da comunidade, protagonismo dos fiéis, pela participação de todos, pela objetividade e aqui pela simplicidade e autenticidade do culto, o que marca o início de um processo de renovação da vida litúrgica da igreja de um modo geral. Então, este documento nos traz isso. Uma participação integral dos fiéis na liturgia, como nós percebemos na missa, que nós vamos depois, mais para frente, falar mais um pouco. Coisa que não se tinha antes. Qual era a participação dos fiéis? Ficar no banco, só ouvindo o padre falando. Alguém entendia? Quem foi que disse que já é dessa época antes do concílio? Se estudava, algumas pessoas entendiam, mas não eram todas que se entendiam o que é que o padre falava. No meu tempo, eu era assim, adolescente, eu estudava em preparado, eles faziam a missa de cós. Ainda é, ó. Eu rezava o terço. Nós rezávamos o terço. Eu trabalhava quando eu na minha adolescência, 15 anos. Então, poucas pessoas entendiam, e se entendiam, porque também as pessoas ficavam sentadas escutando, outros saíam para fora da igreja, ia fumar, ia fazer isso e voltavam. Eu já escutei casos de pessoas mais velhas falando isso. Olha, não entendia nada. O que é que acontece depois? Hoje há uma participação dos fiéis nas leituras, porque quem lia? Quem era que sabia latim para fazer leitura? Só o padre. A oração dos fiéis, participação na oração dos fiéis, participação nas respostas da oração eucarística, que não tinha, era tudo em silêncio, só o padre. Então são esses benefícios que nós recebemos e vivemos hoje. E o que mais? A simplicidade dos ritos. Um rito mais austero, sem pompa, mais simples, sem tanta, como eu posso dizer, não sei agora a palavra, para mim, ostentação, podemos assim dizer, né? Com tanta coisa. Ou às vezes... Sem tanto enfeites. muito enfeites, melhor, essa palavra é melhor. Não ter tantos enfeites assim, que também são exageros, como eu disse, do mesmo modo que temos exageros de um lado, temos do outro. Mas vamos lá, continuando. Esse documento é composto de 7 capítulos. Nós não vamos entrar em detalhes em todos, porque senão nós ficaremos aqui até tarde, e nós temos pouco tempo. Aí o primeiro capítulo vai falar dos princípios gerais da reforma e do incremento da liturgia. O que é isso? As normas litúrgicas a serem seguidas dentro de qualquer liturgia, dentro da celebração eucarística, como também fora dela. O segundo capítulo vai falar especificamente do sagrado mistério da Eucaristia, que é a Santa Missa. O terceiro vai falar dos outros sacramentos e os sacramentais, que é uma diferença aí. Há os sacramentos, que nós conhecemos e vocês falaram ontem. Quais são os sacramentos? São 7, como ela disse, né? Para resumir. E também tem os sacramentais. Os sacramentais são o que são chamados as paraliturgias, né? Que vai além da liturgia específica
da Sagrada Eucaristia. Um exemplo de sacramentais: o terço, imagens, água, sal. Ah, sal. Tá vendo que não é só a pessoa mais idosa que não consegue escutar? Por exemplo, quem é do apostolado aqui? Tem apostolado da oração? Hoje a menina tá. Não tem apostolado da oração? Tinha. Meu Deus. Vocês vão querer informar. Mas, por exemplo, a fita do apostolado da oração, quem recebe é um sacramental. Não é sacramento. É um sacramental. É um símbolo, né? Não é um sacramento. Também tem eu não sei se aqui tem, mas também tem o apostolado da minha rainha. Tem muitos grupos que às vezes não. Escapulário, né? Escapulário também. É isso aí. O quarto é falar sobre o ofício divino. O ofício divino aqui, só para vocês poderem entender, são o livro completo dos Salmos, que nós, religiosos, padres e os fiéis também podem rezar, que pode ser cantado ou recitado. Nós temos um livro chamado Breviário, que tem cada semana. Eu não sei se vocês já viram falar que sempre que na igreja há uma coisa de oração que, se você olhar no diretório litúrgico, você vai olhar lá, vai ter primeira semana do Saltério, segunda semana do Saltério, terceira semana. São os salmos divididos em 4 semanas, e em 4 semanas rezamos os 150 salmos da Bíblia, dentro dessas semanas. Isso mesmo, a liturgia das horas, que é chamada liturgia das horas, mas é também um ofício divino. Também, hoje se tem também o ofício das comunidades, né, que podem também ser rezados. O ofício divino, que é a liturgia das horas, não é só para os religiosos. Os fiéis também, se quiserem, podem rezar. Você encontra em algumas lojas uma liturgia feita parecida com a liturgia diária, mas sendo que é a liturgia das horas. Aí tem, durante do mês todo tem ele mais resumido, que vocês podem rezar se quiserem. O ano litúrgico vocês já conhecem, sabem, não precisa eu estar explicando aqui. A música sacra também, vocês mostraram que são expert em música, então não precisa eu estar aqui falando muito, né? Vocês mesmos têm este dom. Por último, 7º capítulo, a arte sacra e as alfaias litúrgicas, que aqui também entram a questão das pinturas, as imagens, os panos utilizados nos ritos sacramentais. Pode passar, né? Vamos para o primeiro. Desses 7, eu vou dar mais ênfase nos 3 primeiros. Por isso que eu não coloquei tanto aí na apostila os outros últimos, né? O 4º, 5º e o 6º e o 7º. Não coloquei tanto, eu só vou dar só mais ou menos uma resumida aqui. Mas depois eu vou passar esse material para o Josimar, né, o nome dele, e depois ele vai passar para vocês. Não precisa ficar preocupado. Mas aí, o primeiro capítulo, que é os princípios gerais, como eu disse, vai tratar das normas e regras dentro da liturgia, da missa e fora dela. O que se pode, o que não pode, né, para não ter o quê?
os exageros que acontecem, né? As extravagâncias, digamos assim. Aí ele vai falar o Jesus Cristo como Salvador do mundo. Deus que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, tendo falado outrora, muitas vezes e de muitos modos. Como eu disse, Deus fala de muitos modos. Então, nós humanos temos maneiras, utilizamos de símbolos e de liturgias para dizermos e expressarmos Deus. De muitos modos aos nossos pais pelos profetas, quando chegou a plenitude dos tempos, enviou o seu Filho, Verbo feito carne, ungido pelo Espírito Santo, a evangelizar os pobres, curar os contritos de coração, como médico da carne e do Espírito, mediador entre Deus e os homens. A sua humanidade foi a unidade da pessoa do Verbo, o instrumento da nossa salvação. Por isso, em Cristo, se realizou plenamente a nossa reconciliação e nos deu a plenitude do culto divino. Como eu disse, após o seu memorial na Santa Ceia, ele diz o quê? Fazer isto em memória de mim. Então, nós cada dia sempre renovamos esta aliança com Deus, tendo Jesus Cristo como único mediador e como único salvador de nossas vidas. Isso aqui que para mim é muito belo pessoalmente, a presença de Cristo na liturgia. Para realizar tão grande obra, Cristo está presente na sua igreja, especialmente nas ações litúrgicas. Está presente no sacrifício da missa, quer na pessoa do ministro, que se oferece. Aqui ele está bem totalmente dizendo a presença de Cristo nos sacramentos. No ministro que preside, na caridade, que é o padre. Lembrando que o padre ele tem a função de presidir na caridade a comunidade reunida. Cristo está presente na assembleia que está ali reunida em seu nome, está presente na palavra proclamada e está presente especialmente nas espécies do pão e do vinho. Aí está a beleza. Para relembrar, onde um ou dois estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. Veja que belo, né? Cristo está presente em toda a ação litúrgica. E mais uma, podemos assim dizer. Por isso se diz muito assim: Cristo que é sacerdote, altar e vítima. Cristo está presente no ministro, que oferece o sacrifício. Cristo está presente também no altar, simbolizado ali. Por isso nós fazemos a reverência para o altar, porque também simboliza Cristo, que Ele mesmo é o próprio altar, que usou a cruz como altar para este sacrifício, e Ele mesmo se doa, Ele mesmo é este sacrifício imolado para nossas vidas e para a nossa salvação. E depois vamos comer deste cordeiro imolado, assim como fez o povo hebreu. Matou o cordeiro, tirou seu sangue, passou na porta, mas fez o quê? O banquete, não fez não? Assim somos nós, mediados por o único Salvador, que é Cristo. Cristo se oferece, Cristo está presente no seio da comunidade. Pode passar, já falei dessa parte.
Não. Com razão se considera a liturgia como exercício da função sacerdotal de Cristo. Não esqueçamos, como já foi falado aqui, nós participamos do sacerdócio régio de Cristo pelo... Estou com fome, mais forte pelo... Aê! Que é para ver que ninguém possa dormir hoje. Então, por Cristo, nós participamos deste sacerdócio régio dele. Recebemos o sacerdócio comum, também participamos desse sacerdócio. Nela, ou seja, na liturgia, e tendo a função sacerdotal, que é nós, a comunidade reunida, presidida pelo sacerdote ministerial, que preside na pessoa de Jesus Cristo, esses sinais sensíveis significam a cada um e a sua maneira a realização da santificação dos homens e mulheres. Nela, o corpo místico de Jesus Cristo, cabeça e membros, prestam a Deus o culto público integral. Então, a liturgia é a ação de louvor, de agradecimento, também de penitência, pode ser, para quem esteja passando por momentos difíceis, e vai para a reunião da comunidade, porque nós recebemos esta fé. Nós recebemos essa fé de quem? Nós recebemos esta fé só. Eu nasci com essa fé? Eu recebo esta fé de quem? É da igreja. Pela igreja que nós recebemos a fé. Por que eu digo isso? Nossos pais, para sermos batizados, nos levam aonde? No seio da comunidade. Os nossos pais e padrinhos vão aderir à fé da igreja para nós, porque nós não temos consciência, somos crianças. E a comunidade recebe este batizado que adere à fé através de seus pais e padrinhos, que depois do sacramento da confirmação, no sacramento do crisma, vai confirmar ele sozinho, agora como pessoa de consciência, de razão, livremente, publicamente, perante a igreja, vai aderir a esta fé. Então nós não recebemos esta fé só, nós recebemos em comunidade. A igreja nos recebe. Nós pedimos, porque o padre pergunta aos pais, o que quereis? Os pais e padrinhos respondem o quê? O batismo. E a igreja também está dizendo, podem batizar. Nós recebemos, ou seja, a comunidade recebe esta criança no seio da comunidade. Então nós recebemos a fé na igreja, em comunidade. E nós, unidos em comunidade de irmãos, comunidade de irmãos, povo de Deus, nação santa, que vamos cultuar, prestar louvor e fazer pedidos a Deus neste momento que estamos reunidos, que estamos celebrando, neste momento de celebração. Portanto, qualquer celebração litúrgica é por ser obra de Cristo, sacerdote do seu corpo, que é a igreja, ação sagrada por excelência, cuja eficácia com o mesmo título e no mesmo grau não é igualada por nenhuma outra ação litúrgica. Nenhuma outra ação litúrgica substitui a missa, porque é o ponto máximo
da nossa vida cristã. Nós iniciamos a nossa vida em comunidade celebrando a Eucaristia e terminamos celebrando a Eucaristia. É um círculo, mas não é só ir no rito, é vivermos o que celebramos no nosso dia a dia. E na celebração da comunidade de irmãos, celebrando Cristo ressuscitado, morto, ressuscitado e assunto ao céu, que está junto do Pai, que vamos constituir forças para a caminhada, que vamos constituir forças para anunciar e denunciar as injustiças que acontecem na nossa realidade, no nosso contexto histórico, na nossa cultura. É para isso que participamos da Sagrada Liturgia. Não só é um rito para ficarmos lá, como dissemos, assistirmos à missa e depois ir embora e tchau. Não. É um compromisso que começa na missa e termina na missa. A liturgia terrena, a antecipação da liturgia celeste, que nós falamos no início. Essa antecipação que nós celebramos dentro da Sagrada Liturgia. Nós um dia estaremos celebrando e participando, vamos dizer assim, como nós dizemos no Nordeste, tete a tete, face a face, com Cristo. Né? Por isso é importante, mas não significa também que muitas vezes alguns irmãos não participem, nós também vamos julgar, dizer, vai para o inferno, faltou a missa. Nós temos que acolher, porque ao invés de acusarmos, dizermos, não chegarmos para a pessoa e perguntar, fulano, você por que não participou da missa? Vamos para a missa participar, conhecer. É muito mais acolhedor do que apontar o erro dele, não é não? Não é? E isso, querendo ou não, eu acho que é aí eu vou expressar minha opinião aqui, que é uma falta nossa, que muitas vezes nisso os protestantes ganham de nós. Tem muita gente que perde o senso de humanidade, né, por causa disso. Que é a falta de acolhimento, a falta de humanidade. E os protestantes realmente nesse ponto não nisso. Porque uma pessoa que faltar o culto num domingo, no outro dia o pastor está lá, o pastor ou outro fiel que possa vai estar lá perguntando, por que você não foi para o culto? Aconteceu alguma coisa? Está precisando de alguma coisa? E nós não, né? Nós às vezes somos muito acomodados, né? Não que aqui aconteça, mas às vezes, né? Não é também acusando ninguém, mas é constatando o fato que realmente nós católicos somos um pouco falhos, né? Nessa questão. Pode passar ali. Já falei da antecipação dos fiéis, que assegura essa eficácia plena, que é necessário, porém, os fiéis celebrarem a liturgia com retidão de espírito, unam a sua mente às palavras que pronunciam, cooperam com a graça de Deus, não aconteça de a receberem em vão. Por conseguinte, devem os pastores de almas vigiar, porque não só se observem na ação litúrgica as leis que regulam a celebração válida e lícita, mas também que os fiéis participem dela consciente, ativa e frutuosamente. E o que é participar frutuosamente? Ativamente. O que mais? Como? Satisfação? Alegria. Testemunhar depois que sai da igreja. Testemunhar depois que sai da igreja, com alegria, que é o que nós vamos, amanhã o Frei Levi vai tratar sobre essa alegria do Evangelho, né? Com responsabilidade. Como? Com responsabilidade.
com responsabilidade, com compromisso. Isso, muito bem, caridade. Juízo. Com fé, amor. Com fé, com amor. É tudo isso que vocês falaram, né? Frutuosamente é participar com consciência do que eu estou celebrando, né? Porque muitas vezes nós ficamos muito incomodados com, por exemplo, com uma criança que está correndo dentro da igreja e o pai ou a mãe não consegue conter. Mas às vezes nós, porque são crianças, nós não podemos controlar. Nós estamos ali para prestar atenção na missa. Se ficarmos preocupados todo o tempo porque uma criança está passando, acho que às vezes quem é que está mais infantil, podendo assim dizer. Um pai já andou comigo. Porque a criança, veja, a criança, até o Papa Francisco uma vez numa audiência, já saindo um pouquinho assim, tem uma criança autista que estava correndo, ele falando, a criança corria, chegava na frente dele, parava, ficava assim, e ele falando, e ele disse uma coisa que é verdade. Ele disse assim: como essa criança tem essa liberdade e está tão livre? E ele perguntou aos que estavam lá na Assembleia, prestando atenção nas suas palavras: nós temos essa liberdade diante de Deus, de agir como aquela criança, de não estar nem aí se está atrapalhando ou não, mas de forma consciente, nós somos livres, temos uma certa liberdade diante de Deus? É meio complicado de pensarmos nisso, mas voltando ao nosso foco, ao nosso assunto, pode passar aí. Antes de entrarmos no sagrado mistério da Eucaristia, aqui eu queria passar só um vídeo. Esse vídeo, peraí, só uma pausa. Esse vídeo foi em comemoração dos 50 anos do concílio. Ele este ano está fazendo 60 anos esse documento. Mas isso aqui foi um vídeo dos 50 anos. In nomine Sanctissime et Individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, decreta Reina Sacrosanta et Universale Synodo Vaticana Secunda, legitime congregata modo lecta sunt, laquarum Patribus, et nos Apostolica Christo nobis tradita potestate, illa una cum venerabilibus patribus in Spiritu Sancto approbamus, recarnimus ac statuimus, et quaeta synodaliter statuta sunt, ad Dei gloria promulgari iubem. Eu gostaria de dizer: sejam fiéis à Constituição Sacrossanta do Concílio. Desenvolvam o que já está na Sacrossanta do Concílio, mas não fiquem presos a palavras, não fiquem presos a uma letra, mas desenvolvam para chegarmos a um crescimento da vida litúrgica. Com o seu primeiro documento sacrosanto do Concílio, eis que o Concílio mesmo recebe como o acordo musical que definirá a caminhada sucessiva do Concílio mesmo. A liturgia torna-se
aquele espaço importante na vida da Igreja e, em seu primeiro documento, recebe como a sua identidade teológica, espiritual e pastoral. A liturgia é muito importante na vida da Igreja, todos o sabemos, e alguém observou que o futuro do cristianismo, sobretudo no Ocidente, depende de como a liturgia vai ser acolhida e vivida. Eis o meu desejo. Possamos viver plenamente a liturgia, possamos entrar sempre mais no âmago dos ensinamentos que o Concílio nos proporcionou. E, com certeza, as nossas comunidades todas serão por ela, revitalizadas. No início desse vídeo, aparece o Papa Paulo VI promulgando, né, decretando o documento Sacrosanto Concílio. Né? Depois temos, que agora eu esqueci o nome, parece que eu esqueci, um abade, um monge beneditino. E ele fala uma coisa que é muito importante para nós levarmos. Celebremos o documento Sacrosanto Concílio. Vivamos, mas não fiquemos só na letra. O que ele quis dizer com isso? Não é ficarmos presos naquilo que está escrito. Cada comunidade tem sua realidade cultural, seu contexto histórico, seu contexto de vida. Claro que ele vai dizer, não é para nós fazermos uma interpretação errada do documento, mas o que ele quer dizer? Que nós possamos, através deste documento que temos sobre a liturgia, nós fazermos a liturgia segundo o nosso contexto cultural, o contexto que aqui se tem. Claro, não colocando exageros, porque se nós olharmos o documento, ele fala justamente um pouco disso, porque sempre se tem os exageros, devemos ser conscientes. O que é que no nosso contexto traz que podemos fazer na nossa liturgia, no nosso modo de celebrar? O que ele quer dizer é isso, façamos o nosso modo de celebrar de cada contexto, de como cada comunidade celebra. Agora, não ficar só na letra do que está escrito, mas é viver concretamente a liturgia. E vivemos concretamente a liturgia participando dela, vivenciando, e depois, no que participamos, nós vamos também vivenciar e concretizar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família. E o segundo capítulo, ele vai tratar propriamente do mistério da Eucaristia, da Santa Missa. E aqui ele vai falar da instituição e natureza da Sagrada Eucaristia. O nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue, para perpetuar, pelo decorrer dos séculos, até ele voltar, o sacrifício da cruz, confiado à Igreja, sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição. Sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo de caridade, banquete pascal em que se recebe Cristo, a alma se enche de graça e nos é concedido o penhor da glória futura. Veja só, a natureza que ele está falando aqui da Sagrada Eucaristia. Ele vai dizer que é sacrifício, mas só é sacrifício
Sacrifício relembra muito uma coisa um pouco também negativa. Mas também ele vai falar que é banquete, é festa, é sacrifício pela questão do Senhor que doa a sua vida, né? Mas é banquete porque Ele mesmo se dá como alimento. Não é somente um sacrifício. Para alguns chamam de sacrifício, outros chamam de banquete. E é isso que o documento vem nos trazer. Porque, como era a liturgia? Era o padre de costas, ele celebrava o sacrifício da missa, aí ele lembra muita cruz, sacrifício versus velho, e lá, o povo não entendia nada. E agora, como é que o documento, o concílio nos coloca sobre a liturgia? É sacrifício, mas é banquete, é celebração, é festa. É festa não no sentido de festa pela morte, mas festa pela ressurreição. Não esqueçamos que o que nós celebramos e comungamos na missa é Cristo ressuscitado. O que nós celebramos é a paixão, morte e ressurreição. E Rafael, o Frei Rafael, ele falava nisso ontem, né? Muitas vezes nós só olhamos para a cruz, é sacrifício, e só queremos oferecer para Deus sofrimento, dor e as nossas alegrias. Se pensarmos, nós não oferecemos muito as nossas alegrias, as nossas conquistas para Deus. Nós oferecemos mais dor, não é não? É que a gente só lembra de Deus, não é só lembra, mas na maioria das vezes a gente lembra de fazer a nossa oração, de fazer pedido, né? Eu estou sofrendo, então vou pedir a Deus essa graça. E muitas poucas vezes nós lembramos de agradecer pelas graças recebidas, né? Não é isso? Isso. E celebrar em comunidade é isto. É agradecer, é pedir também. Porque nós somos humanos, nós não temos assim, nós não somos ilimitados como Deus é. Nós temos as nossas necessidades, as nossas fragilidades. A quem recorremos? A quem é o dono de tudo e pode fazer com que nós possamos conquistar, nós possamos ter saúde. Deus. Isso é verdade. Mas também cabe a nós, não como um forçar, mas isso é livremente, é a liberdade. Também nós temos que agradecer. Quantas vezes nós passamos por tantas vitórias e às vezes não agradecemos a Deus. E eu falo começando por mim mesmo, porque eu não estou falando para vocês, eu estou falando começando por mim. E muitas vezes nós fazemos isso, né? Mas que nós possamos realmente fazer com que seja este banquete, não só este sacrifício, mas este banquete, esta alegria de estar na presença da comunidade reunida, porque assim nós somos nós somos igreja, comunidade, povo santo, povo de Deus. Pode passar, meu irmão. E aqui, mais uma vez falando da participação dos fiéis. E aqui, eu não vou nem falar tanto dessa parte, vou pegar só mais. Se vocês perceberem, eu destaquei algumas
algumas palavras ali que vocês já falaram no momento daquelas questões lá que nós refletimos. Os cristãos não entrem neste mistério de fé como estranhos. Como estranhos ou espectadores mútuos. Ninguém é muito presente? Nós não somos espectadores. Nós vamos participar. Nós, apesar que nós temos muito costume de dizer, eu vou assistir à missa. Mas eu não só vou assistir à missa. Eu vou participar, eu canto, eu rezo, eu acompanho as leituras. Eu não, que aí eu estou sendo egoísta demais. Nós, que aí eu estou falando só no eu. Nós acompanhamos, nós participamos, nós cantamos, nós respondemos. Nós não somos meros espectadores. Por isso nós não assistimos. Mas claro, podemos dizer que tem exceções? Podemos. Por exemplo, uma pessoa que esteja muito doente e acamada não pode ir à missa, mas ela assiste pela televisão, ela participou, de certo modo está participando. Ela não pode sair de casa, está acamada, como é que ela vai? A pandemia Durante a pandemia, um bom exemplo, durante a pandemia nós não podemos se reunir como igreja. O que a senhora ia falar, dona Yuri? A senhora ia falar, Yuri? A pandemia foi Então, podemos dizer que tem algumas exceções. Mas, claro, eu não estou dizendo que é para vocês pararem de dizer: eu vou assistir à missa. Não, porque é tão comum de dizermos vamos assistir à missa. Agora, o que temos que ter consciência é que nós não estamos como espectadores. É ter consciência de que nós somos participantes também. Não é só o padre. Ele preside na caridade toda a assembleia. Ele preside toda a comunidade. Então, mas esses cristãos fiéis participem da ação sagrada consciente, ativa e piedosamente por meio de uma compreensão dos ritos e orações. Nós temos que ter consciência do que estamos celebrando. E às vezes nós não prestamos atenção. Mas se prestarmos atenção, por exemplo, você quer entender a liturgia do dia, do domingo? Leia o prefácio que está sendo rezado. Eu não sei como é que se vocês têm aquele tipo de jornalzinho, se utiliza aqui. Mas normalmente quando se tem folheto, por exemplo, cada domingo tem uma liturgia própria, então tem um prefácio, que é específico para aquele, vamos dizer assim, solenidade de São Pedro e São Paulo. Você quer entender a liturgia? É um resumão de tudo que está ali. Você lê o prefácio, você vai entender um pouco a liturgia. Nós temos a liturgia diária. É isso, eu vou falar isso, liturgia diária, que é o livro. Mas nós somos todos. Mas se você não tem, preste atenção quando o padre estiver rezando. E ele vai dizer, vai fazer o esqueleto da celebração litúrgica daquele dia. Então devemos participar piedosamente,
né, em compreender os ritos. Sejam instruídos. E aqui vamos compreender mais. Ser instruídos pela palavra de Deus, que aí vem a primeira leitura no domingo. Primeira leitura, salmo, segunda leitura, evangelho e homilia. Porque a homilia vai abarcar toda a questão da palavra de Deus, né? Vamos escutar atentamente quem está fazendo a leitura, e depois vamos escutar atentamente a reflexão que o presidente irá fazer. Depois, alimentem-se à mesa do corpo do Senhor, deem graças a Deus, que é a oração eucarística. E aqui nós entramos nas duas partes mais importantes da Sagrada Liturgia da Missa. Quais são essas duas partes mais importantes? Acabamos de ler aqui. Liturgia da Palavra e Liturgia Eucarística. São fixas. Aí daí entende-se o outro slide que tinha, que falava da questão da validez da Sagrada Liturgia. Se tira uma delas, não está celebrando a Eucaristia. Todas as duas são intimamente ligadas, estão correlacionadas entre si, se ligam, estão unidas entre si e não podem ser substituídas. As leituras da missa podem substituir por outra coisa? Não. Só com autorização, se caso necessidade e com argumentos válidos, o bispo autorizar. Mas, tirando isso, não se pode ser substituídas as leituras, principalmente se forem no domingo, porque o dia do Senhor tem precedência a qualquer outra festa, a não ser que seja uma solenidade importantíssima, como por exemplo São Pedro e São Paulo. Aqui no Brasil nós não celebramos no dia 29 de junho. A igreja passa para o primeiro domingo após o dia 29. Por quê? Para a melhor participação dos fiéis. Aí sim, o domingo vai ser celebrada a solenidade em São Pedro e São Paulo. Só se celebra se for paróquias na qual ele seja patrono de fato daquele local. Aí se celebra dia 29. Mas a igreja aqui no Brasil celebra no domingo. E outras solenidades e liturgias que podem ser transferidas para o domingo. Porque o bispo, ele tem autoridade de fazer isso. Por exemplo, aconteceu o quê? Só um minutinho. Aconteceu que uma vez a solenidade de Corpus Christi, lá em todo o mundo, né, caiu no dia 23 de junho. Eu não lembro o ano, acho que foi 2010. E o arcebispo de Olinda e Recife, ele transferiu a solenidade porque 23 de junho é véspera de São João. E no Nordeste é muito forte e tem tradição dessa festa a esse santo, de fazer fogueira, de ter muito forró, de ter muita dança, muita comida. Como é que vai celebrar num ambiente desse uma solenidade tão importante como o Corpus Christi? Então o que foi que ele fez? Transferiu a solenidade para o domingo mais próximo. E nós celebramos no domingo, porque dia 23, como é véspera de São João, e tem essa coisa muito forte no Nordeste da festa
em homenagem a São João, de acender fogueira e tudo mais, e a festança, muito fogos e tal. Então não tinha condições de fazer naquele dia. Então isso ele tem autoridade e autonomia para poder mudar. Aí se pode. Uma vez nós sempre no dia estava com poucos leitores. E aí no dia era a primeira, segunda leitura do Evangelho. Ele perguntou se podia omitir uma das primeiras leituras ou não. Aí eu fiquei. Olha, normalmente não é correto. Assim, tipo, possa ser que o padre, não sei, possa ser que tenha feito. Por quê? Porque, principalmente no domingo, não é bom. Não é bom. Porque as leituras têm relações uma com a outra. A primeira leitura, se prestarmos atenção, está relacionada com o Salmo. Por quê? O Salmo é uma resposta da leitura que é sempre do Antigo Testamento. Sempre vai estar ligado. E a leitura e a segunda leitura vai estar ligado com certeza com o Evangelho. Assim como também a primeira leitura, sendo do Antigo, talvez esteja relacionada com o Evangelho. São interligadas as coisas, entendeu? E quando se omite, aí pode haver algum problema aí, né? Que eu não sei da realidade de vocês. É como eu disse, né? Depende de cada realidade. Mas a igreja recomenda, isso não é castigo, não, dizer assim, omitiu, vai para o inferno. Não. A igreja recomenda que seja assim. Essa é a recomendação da igreja. Por exemplo, sempre Sábado Santo. Sábado Santo são 9 leituras com o Evangelho. Isso mesmo. Não, porque são 7, contando com todas do Antigo. Aí a 8ª é a carta, a Epístola de São Paulo, mais o Evangelho. Mas não, acho que é 9. Só se eu tiver dúvida. Se eu estiver errado, porque assim a memória não está muito boa, né? Aqui em Uberaba, só que tinha a segunda leitura quando era instalado no lar dos idosos. Porque o padre fala para nós que eles são idosos, aí foi muito longa a missa, aí talvez. Pronto, aí está um argumento plausível e pode-se dizer que pode tirar, porque não é uma coisa que a igreja recomenda, foi como eu disse, não é castigo, mas como ela falou, são pessoas idosas, não podem ficar muito tempo nem sentado nem em pé, e vai fazer o quê? Há exceções, então precisa de exceções. Nós não podemos levar tudo ao pé da letra, como eu falei. Tem as suas exceções. Agora nós temos que buscar exceções com argumentos que sejam plausíveis para poder fazer. Hein, padre? Ela falou que a equipe estava pouca, mas uma pessoa só não pode fazer todas as leituras? Ou não? Qual que é melhor? Não tem uma só fazer. Não tem algo específico que diga assim, que seja pessoas diferentes. No tempo do concílio, né, era só o Papa, que só ele imagina. Isso daí não tem regra de dizer que seja pessoa. O ideal é que seja, porque aí há uma maior participação. Mas né? se não tiver, é melhor. Mas como eu ia dizendo, até no Sábado Santo, mesmo com aquele monte de leitura, tem regra para, por exemplo, se for diminuir. São 9 mesmo, padre. São 9, são. Isso mesmo, obrigado. São 9, podendo ser 5. Agora tem uma leitura que não, essa é a igreja bate o pé e diz que não tira tudo da Vigília Pascal, do Sábado Santo, que é o que? A leitura do Êxodo, que vai falar da libertação do povo do Egito, que passou a pé enxuto e tal. Essa leitura não pode ser retirada de jeito nenhum.
As outras podem ser omitidas, mas esta não. Mas continuando, e também, aí por isso a importância da unidade dessas duas, da mesa da palavra e da mesa da comunhão, né? Por isso devemos participar e alimentar da palavra e se alimentar do pão da vida. Sempre lembrar aquele princípio do prólogo de São João, né? No seu primeiro capítulo. No princípio era a palavra, e a palavra é Deus. Se encarnou, nos desceu do céu, se encarnou no seio da Virgem Maria. Então, né? Nós escutamos a palavra. O Deus que é palavra se faz agora alimento nas espécies do pão e do vinho. E depois, aprendam os fiéis a oferecer-se a si mesmo, como ao oferecer juntamente com o sacerdote, porque não é somente o sacerdote que está oferecendo, ele oferece em nome de toda a comunidade e em nome dele. Não é só ele que oferece, ele oferece, mas oferece em nome de toda a comunidade, e juntamente com ele nós oferecemos aquilo que vai ser consagrado e vai se tornar corpo e sangue de Cristo. E assim também nós se oferecemos para sermos também oblação na vida dos irmãos e irmãs que perecem nas injustiças. Pode passar ali. A unidade, passou demais. Volta. Tá. Tu tinha. A comunhão dos fiéis, que é aquilo que eu já falei, né? Nós somos um só corpo. Nós participamos como igreja. Unidade. Então, recomenda-se que nós, fiéis, vivamente, um modo mais perfeito de participação na missa, que consiste em que os fiéis, depois da comunhão do sacerdote, recebam o mesmo sacrifício do corpo do Senhor, que é o que depois, juntamente, depois que o padre, ele oferece, consagra e oferece para a comunhão de todos nós. E nós fazemos a fila e comungamos. Me lembra muito o cântico de Padre Zezinho, que ele fala mais ou menos assim: trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Vocês já escutaram? Vai cantar? Vamos cantar? Trabalhar o pão, celebrar o pão, oferecer e consagrar e comungar o pão. Olha aí, estão afiadíssimos. Já dá para fazer um coral, viu, padre? Já dá para fazer um coral, um grupo, um ministério de música. Temos um cantor aqui, viu? Ó, mas vocês estão bem afiados, sabem cantar muito bem. Mas é esta comunhão, nós participamos da igreja, ou seja, nós oferecemos o quê? Aquilo que nós mesmos plantamos, trabalhamos do nosso suor. Oferecemos a Deus como sacrifício e depois vamos comungar daquela oferenda que pelas preces do sacerdote e da comunidade vai se tornar corpo e sangue de Jesus Cristo. Aí nós fazemos comunidade. E comunidade, não esquecendo, comunidade de irmãos. Não é uma comunidade que está derivada cada um por si, mas é uma comunidade de irmãos unidos. Nós vamos longe. Você lembra daquela pequena frase de Dom Helder? Se eu sonho sozinho,
é um sonho. Mas se sonhamos juntos, se torna realidade. Então, para nós sermos comunidades, de fato, nós temos que viver o que celebramos como comunidade. É muito bonito. Pode passar. Só uma dúvida. A comunhão é depois do sacerdote, né? Mas se a Eucaristia estiver no sacrário, já consagrado, mesmo assim tem que esperar o sacerdote ou pode distribuir para os fiéis? Como assim? Então, as Eucaristias de uma celebração anterior não foram todas consumidas, foram guardadas no sacrário. Aí na hora do padre consagra novas, as que estavam no sacrário podem ir para os fiéis antes do padre comungar ou não? A celebração da Eucaristia, isso é o ideal. A igreja se pede que as hóstias sejam levadas para se consumir, as que sejam consagradas do dia. É aquilo que nós celebramos. Nós estamos celebrando a Eucaristia, a palavra, o pão, estamos ali na mesa do altar. Por quê? As que estão no sacrário, ela é para os doentes, é para os enfermos, mas não significa que não vá comungar, porque muitas partículas dentro do sacrário também vai ficando um pouco velhas, né? Ainda mais que aqui é calor, né? E ainda mais então a igreja se recomenda que sejam consumidas as que foram consagradas do dia, mas não impede que consuma. Agora, para buscar o Santíssimo, aí é questão se aqui tem ministro da palavra, ministro da Eucaristia dentro da missa, porque o padre tem momento que ele estava fazendo a preparação para a comunhão, né? Então não tem como, muitas vezes ele sair, que às vezes fica muito distante, de sair para poder voltar. Aí tem, por isso que existe cada função. A questão é tipo assim, os fiéis podem comungar antes do padre? Antes do padre? Não é ideal, né? Normalmente é o padre que comunga primeiro. A não ser que seja um caso muito... É porque às vezes acontece isso, que estão no sacrário, aí os ministros vão e os fiéis começam a comungar antes do padre. Essa é a minha dúvida. Não, peraí. Ele não já partiu, peraí. Assim, vamos lá. O padre está lá no momento, faz aquele, isto é meu corpo, eis o poder de Deus que o pecado do mundo. Ele partiu, deu pão, começa a distribuição. Mas depois de ter comungado, ou não? É porque, deixa eu explicar para o senhor. O padre, o seu padre, lá atrás tem um monte de ministros da Eucaristia, certo? Certo. Quando o padre está ali, os ministros vão lá buscar os cálices com as hóstias. Isso, ele já consagrado, certo? São vários ministros. Aí tem aqueles que vão lá. Enquanto ele vai lá, eu entendi o que aqui dizer. Tem uma cabelinha onde fica o sacrário, certo? Sim. Não é aqui, é outra capelinha. Aí, eu não sabia, mas agora eu entendi. Tem pessoas que ficam lá ou que vão lá e querem comungar antes. Aí o ministro. Agora eu compreendi. Eu entendi o que ele quis dizer, mas eu ainda não tinha visto ainda. Então, quer dizer, aí o ministro talvez não sabe que ele não pode distribuir antes e aquela pessoa não sabe que ele não pode receber antes. Eu penso que é isso. O ideal. E o que se pede. Aí eu vou responder com uma pergunta. Nós não somos comunidade? Então por que comungar antes de todos? Mas isso não acontece, não acontece? Não, eu só estou perguntando, porque o que acontece normalmente? O padre está lá Mas eu discordo, fazendo... sabe por quê? Porque só como
distribuir a comunhão a partir do momento do canto. Tem algumas pessoas que estão na Aqui na São Sebastião eu nunca vi isso acontecer. Porque algumas pessoas ficam lá na catequese. Mas vamos tentar aqui, peraí, Deus. O que a igreja pede e o que normalmente, o que é que deve acontecer? O padre está lá fazendo os devidos gestos e ritos lá e tal. O ministro, na hora, que eu não sei como é aqui, em alguns lugares se busca, antes do inicia o Pai Nosso, o ministro sai para buscar. Em outros lugares sai logo depois do Pai Nosso. Em outros lugares já é depois, já é no Cordeiro de Deus. Então vai cada lugar. Aí o que acontece? Isso aí não tem problema. O ministro vai buscar e normalmente traz para o presbitério. Eu estou dizendo que normalmente eu desde esse tempo presenciei. Traz para o presbitério. O padre termina o rito dependendo do tempo que foi buscar. Às vezes chega na hora que está acontecendo o Cordeiro de Deus, às vezes um pouquinho depois. Traz para o presbitério, coloca no altar, na mesa do altar. O padre termina o momento, faz aqui mesmo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, comunga e dá a comunhão aos ministros para poderem distribuir aos fiéis, todo mundo junto. Porque nós somos comunidade, não somos. O padre comunga primeiro não é por privilégio, é porque nós não se autocomungamos, nós fiéis não se autocomungamos. Como o padre vai lá, é o padre que vai e dá a comunhão, dizendo o quê? Apresenta, mostra ao fiel, o corpo de Cristo. E nós dizemos amém. Deixa eu falar. Antes da pandemia, era igualzinho, porque a gente levava as hostias consagradas, porque tinha que colocar o consagrado, levava nesse momento. Depois se consagrava o vinho, a gente levava na hora, né, para ele colocar o vinho, a gente pegava no altar. Depois da pandemia, aí ficou no sacrário. Aí, e tem, como não dá para todos, a gente tem as ângulas, fica um pouco consagrada, a gente leva de novo, né, na sacrário, e as que não está consagrada, fica no altar. Aí a gente divide os ministros, os que vão pegar lá no sacrário, e os que ficam lá de pegar no altar. Mas aí a gente sempre fala, os que a gente tem os coordenadores que falam, dá certinho, que saiu primeiro, leva o cantor e desce. Mas só porque eu nunca tinha percebido isso que o Daniel falou. Mas geralmente o padre é mais rápido, ele fica lá em cima, para pegando as ordens, porque o padre não pode dar comunhão agora, por causa da pandemia, tirou até os ministros familiares antes lá no altar. Foi tirado. Antes era tudo desse jeito, pegaram tudo junto lá no altar. Bom, agora não tem, porque é só a hostia. Sim, mas continua dando continuidade. A questão dessa comunhão aí, o que se pede e o que a igreja fala, dizendo que é preferível que todos comunguem juntos, que primeiro vai comungar o sacerdote, o presidente da celebração, os ministros auxiliares do presidente, para juntos distribuírem a comunhão para todos comungarem no mesmo tempo, né? E não essa diferença. É preferível isso. Agora eu não sei como é a questão depende de cada contexto, então não posso falar, dizendo que seja, mas a igreja recomenda desse modo. Mas voltemos. E agora, para
só terminarmos esse ponto. Antes disso, mas é hora de eu levantando a mão. Não deixa eu falar, não, quando ela veio por aí. Essa questão de que só quem, normalmente o que acontece é que só quem comunga das duas espécies é o sacerdote. Mas isso no geral. Por quê? Eu não posso dizer, porque depende de cada, como eu disse, de cada contexto. Em alguns lugares, por exemplo, em Belo Horizonte, onde nós residíamos lá, na paróquia que eu fazia pastoral, antes da pandemia e antes da mudança de padre, o padre, ele queria que todo mundo comungasse das duas espécies. Então tinha a âmbula e o copinho no caso, né? Aquele conjuntinho. E as pessoas comungavam das duas espécies. Após a pandemia, se tirou. Mas isso aí é como eu estou falando aqui há tempo. Depende de cada contexto, de cada lugar, essa questão da comunhão das duas espécies ou de uma só. Porque senão nós vamos ficar aqui e vai virar polêmica. Não é polêmica não, isso aí é só... Mas espera aí, vamos, você estava querendo... Desde aquela no início lá, era que eu queria falar, era a questão assim do... no próprio Evangelho, né, estava tendo, de novo, quando Jesus fala lá, estava tendo, eles estavam fazendo a ceia, conforme judaica, aí eles estavam comendo, e aí Jesus, aquela que eu levantei a mão a primeira vez lá, era isso, para relembrar isso, que eles estavam fazendo a ceia judaica, e dentro da ceia aconteceu o que Jesus falou. Aí, o que eu quero dizer em relação ao que é essa polêmica aqui é o seguinte: infelizmente, existe na nossa, não é, como a gente fala lá em Nárnia, né? Não vou dizer que existe na nossa paróquia. As correrias, né? Eu lembro muito bem o padre Aldemar, uma vez na homilia, ele falando assim: a gente tem que ter cuidado que no final da missa o padre fala, né? Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Só que aqui às vezes tem que falar assim: ide em paz, que o Senhor vos alcance. O que acontece? Existem pessoas que estão lá, às vezes, para comungar, nem espera aviso, nem espera a bênção, comunga e já vai embora. Então, assim, é uma situação, como se diz, local para ser resolvida. Então, acontece essas situações. E aqui nesse ponto eu quero colocar: a missa inicia com o canto de entrada. E propriamente se inicia com o em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e termina do mesmo modo. Se eu comungo e saio, aí é um problema de cada pessoa, né? E a consciência de cada um, nós também não vamos julgar. Mas dando continuidade dessa questão, eu estou vendo uma missa aí agora, e uma ministra falou assim: eu não trouxe o jaleco, estou só com camisa de ministro. Eu falei: como é que está o seu coração? O que interessa é como a gente comunga, porque muitas vezes estamos comungando a própria condenação. E a gente fica preso em formalidades. Nós vamos retornar a missa sobre duas espécies, comunhão para todos, a partir da festa. Embora o bispo ainda nem liberou isso, mas a gente vai fazer esse passo. Mas o que mais importante na Eucaristia é como eu estou, como está meu coração para receber o corpo e o sangue do Senhor, e não simplesmente se vai ser assim, se vai ser depois, e assim por diante. Por exemplo, nós temos aqui o costume do pãozinho, né? Nós distribuímos no final da missa, sabe? Assim, as crianças vêm para receber, recebem uma bênção, uma bênção, assim, coisa. Na paróquia vizinha aqui do Padre Celso, eles interrompem a comunhão e primeiro as crianças. É compreensão. Eu não entenderia assim, sabe? Eu acho que a comunhão é um ritual total, né? E depois, então, vem o pão das crianças, sei lá. Mas cada um faz desse jeito. Então,
O que importa para mim é como nós estamos para receber a Eucaristia, senão, e não tanto com a formalidade. Se é nas mãos, um se ajoelha, o outro põe a língua para fora. Hoje em dia ainda estamos com uma certa restrição quanto a isso por causa da pandemia. Se você pega o dinheiro e vai entregar lá, já alguém te põe algo na mão, né? Agora, se você vai pegar a hóstia, como é que fica? Também vai pôr a hóstia na língua? Não tem condição. Então, eu acho que não é a formalidade que interessa. O que interessa para nós é a dignidade. Isso mesmo, mas como o padre falou, eu já venho dizendo, isso é questão de contexto cultural. Cada local vai ter o seu jeito, não, vamos fazer assim. E cada contexto é cada contexto, nós não podemos generalizar. Na questão do que o senhor perguntou aqui sobre a comunhão, porque os fiéis não recebem nas duas espécies, uma questão também como o padre falou. Tem padres que às vezes tomam no próprio cálice o vinho e vai pegar esse vinho e passar para... É também uma questão de um pouco de higiene. É o cuidado. É o cuidado também, temos que pensar também nisso. Mas voltando aqui ao tópico e na questão do rito, lembrando o rapaz ali, que agora eu esqueci o nome dele, Marcelo, que falou, Jesus Cristo era judeu, cristãos somos nós. Ele, como bom judeu, ele estava celebrando a Páscoa judaica. A partir da celebração da Páscoa judaica, nós pegamos, ele ritualizou e deu um novo sentido para aquele momento litúrgico celebrativo. Mas voltamos ao assunto que os sacramentos e os sacramentais, a natureza dos sacramentos, estão ordenados à santificação dos homens, à edificação do corpo de Cristo e enfim a prestar culto a Deus. Como sinais, tem também a função de instruir, não só supõem a fé, mas também a alimentam, fortificam e exprimem por meio das palavras e coisas a razão pela qual se chamam sacramentos de fé. É os 7 sacramentos, sinais da presença de Deus e que nos santificam, também nos modificam. Esses são a estrutura, digamos assim, dos sacramentos, né? Os sacramentos que nos fazem caminhar, dar passos nessa caminhada de seguimento a Jesus Cristo. Pode passar. A natureza dos sacramentais. A Santa Mãe Igreja institui também os sacramentais. Estes são a imitação dos sacramentos, sinais sagrados que significam realidade e, sobretudo, a ordem espiritual e se obtém pela oração da Igreja. Por meio deles, dispõe os homens para a recepção do principal efeito dos sacramentos e santificam-se as várias circunstâncias da vida. Os sacramentais que nós aqui no início já falamos, né? Nós já explicamos, falamos, não precisa mais adentrar neste ponto. Podem passar. E aqui, como eu disse, os 3 tópicos principais que nós aprofundamos mais foram os 3. Mais os 2, né, que foi o mistério eucarístico e os princípios gerais do documento. Então, para terminar, temos o ofício divino que já falei, que é a oração da igreja. Quando nós rezamos os salmos, aqueles salmos que divididos em 4 semanas, nós não rezamos sozinhos, nós rezamos em comunidade, mesmo que estejamos só você rezando, você está rezando por você e pela igreja, e reza junto com a igreja, porque em qualquer lugar onde estejam tem pessoas também rezando
pela igreja. Então a igreja reza unida, que é o ofício divino, que é o seja cantado, seja recitado. Claro, quem se utiliza mais do ofício divino, ultimamente são os religiosos, sacerdotes, diáconos, seminaristas. E o ano litúrgico, que nós já sabemos, tempo comum. Quais são os outros tempos? Tempo comum, advento, Páscoa, Quaresma. Então, dentro desse ano litúrgico, que começa no advento, a igreja se divide em três épocas: ano A, ano B e ano C. Nesses 3 anos, se percebermos, nós estamos fazendo reflexão ou estudando 3 evangelhos: o evangelho de São Lucas, o evangelho de São Mateus e o evangelho de São Marcos. É dividido nestes 3 anos, ano A, ano B e ano C. Cada domingo, se prestarmos atenção, é o evangelho dependendo de cada ano. Nós estamos no ano É A? Nós estamos no ano A, Evangelho de São Mateus. Então, se dividir isso, o Evangelho de São João fica para momentos festivos e solenes. E dentro do ano litúrgico, nós fazemos o quê? Tem as celebrações da Virgem Maria, dos santos, as solenidades, tem momentos de piedade, que é os momentos piedosos, por exemplo, na Páscoa e no Advento, é um momento mais penitencial. Nas solenidades, festivos, no tempo comum é o tempo normal da igreja, no qual não tem tanta solenidade e festividade, apesar de ter 3 festividades importantíssimas dentro do tempo comum, que é a Santíssima Trindade, Sagrado Coração de Jesus e Corpus Christi. Pode passar. A música sacra, vocês já estão expertos, cantam muito bem, já dá para fazer um coral, um ministério de música. Claro, a música da liturgia deve também se adequar com o que se está celebrando, porque a música na missa, na celebração, na missa, no batizado, seja qualquer sacramento, vai exprimir, colocar para fora aquilo que nós sentimos e estamos celebrando naquele momento. Pode passar ali. A arte sacra e as alfaias litúrgicas, que também já falamos. Aí aqui entra a veneração das imagens, a questão das imagens, que é importante para nós católicos. A veneração das imagens não é adoração, é veneração, respeito, seguir o exemplo daquela pessoa que teve seus momentos de tribulação, assim como nós, mas que buscou o seguimento a Jesus Cristo. E assim também nós devemos fazer. Aí também entra nesse ponto das artes sacras, as pinturas das igrejas, como vemos em algumas igrejas mais antigas, sempre tem algumas pinturas a fresco que expressam aquilo que o pintor estava sentindo, né? Aquela alegria, aquela felicidade, aquela piedade, né? Vai expressar na sua pintura o seu sentimento de amor, de fé, de alegria, de dedicação, de caminhada a Deus. Van Gogh entra aí, né? Como? Van Gogh. Sim. E outros pintores, como Michelangelo, que fez a Capela Sistina, que expressou toda aquela obra belíssima da criação na Capela Sistina no Vaticano. E eu falei, e como eu disse, do culto das imagens, né? Mantenha-se o uso de expor imagens nas igrejas da veneração dos fiéis, sejam, no entanto, um número comedido e na ordem devida. Não também colocar em imagem toda a igreja, encher de imagem, mas com medida ter algumas imagens sacras, que muitas vezes, né, é questão também de
podendo assim dizer que às vezes a igreja com muita imagem, às vezes nós ficamos um pouco meio assim, nossa, mas muita informação. Muita informação, então a igreja pede a simplicidade, mais coisas amenas, para não ter tanto exagero. Ela recomenda, né? Não é proibição, mas recomenda. E, para terminarmos, vamos fazer esse momento de oração pelo sínodo. O padre Daniel antes quer falar? Nós vamos encerrar com esta oração pelo sínodo que vai acontecer ano que vem. E eu acho muito interessante, muito belo essa sinodalidade, né, de participação na igreja. Amanhã nós estamos concluindo, então a gente pensa em fazer um lanche. Partilhar, quem puder trazer, traz. A igreja também colabora e vai fazer. Talvez amanhã a gente termine uns 15 minutos mais cedo, para a gente poder partilhar esse lanche, celebrando essa semana que estivemos juntos. E hoje, Marcelo é especialista nisso, hoje é dia de Nossa Senhora Rosa Mística. Cadê a flor? Não trouxe, né? Mas a gente vai rezar, antes de você concluir, nós vamos rezar então a Nossa Senhora e amanhã a gente retorna novamente. Então, como essa ideia, quem puder trazer, traz, não é obrigatório. A igreja vai providenciar também, talvez mais uns guaraná e refrigerante, se vocês puderem trazer conosco. Hein? Os copos? Os copos também, né? Então é isso. Então, rezamos a Bíblia. Antes de rezarmos, lembrando que quem não assinou a ata ali na chegada, antes de sair, por favor, não esqueça de ir lá e assinar. Então vamos ficar de pé, como caminheiros que somos nessa caminhada, e vocês são belos cantores. Vamos cantar só um trechinho. Eu acho que vocês conhecem, é muito conhecido. Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viajantes, mas é difícil sempre andar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos juntos a oração pelo sínodo. Eis-me aqui diante de vós, Espírito Santo. Eis-me aqui reunidos em vosso nome. Só a vós temos por guia. Vinde a nós, ficai conosco, e dignai-vos habitar em nossos corações, e ensinai-nos o rumo a seguir, e como caminhar juntos até a meta. Nós somos débeis e pecadores. Não permitais que sejamos causadores da desordem, que a ignorância não nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas ou preconceitos dos órgãos parciais. Que sejamos um em vós, caminhando juntos para a vida eterna, sem jamais nos afastarmos da verdade e da justiça. Nós o pedimos, a vós que agis sempre em toda parte, em comunhão com o Pai e o Filho, pelos séculos dos séculos. Amém. Estávamos reunidos e sempre vamos estar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa noite a vocês e até amanhã.